Você quer uma estrutura soldada de alta resistência. Você vai dizer, por causa de uma coisa que eu ainda não disse, vamos aumentar o teor de carbono, que ele aumenta o limite de resistência, ele leva aquele diagrama cada vez mais para cima. E o carbono reduz a difusão no estado sólido. É uma experiência que a gente, até sem ser engenheiro, às vezes já tomou conhecimento. Tenta soldar um ferro fundido, que está bem além daquela faixa que eu mostrei dos aços. Ele não solda. Se você não usar um recurso adicional que a tecnologia bolou, conhecendo a fisiologia da física dos metais, você não consegue soldar um ferro fundido. Por quê? Porque a presença excessiva de carbono no ferro fundido reduz a difusão no estado sólido. Não é também o objeto da nossa conversa, mas eu aproveitei para dizer que essa sementita ali tem uma influência altamente negativa na soldabilidade do material. Esse aço é chamado hipereutetóide, ficou do lado direito do eutetóide, e essa semente... Que coisa é essa? Ai, ai. Essa sementita, no contorno, é chamada sementita pró-eutetóide. Questão de nomenclatura só. Então, vamos ver o mecanismo de resistência primeiro no monocristal. Se o interesse for o de manter o material carregado dentro do domínio de estruturabilidade, temos sempre que lembrar isso, quer dizer, dentro do regime elástico, com deformação desprezível, o mecanismo de resistência é aquilo que, sendo próprio do material, o problema do seu metabolismo, o mantém no regime elástico. Não tem milagre. Ele se mantém no regime elástico porque ele tem alguma coisa na alma dele que faz com que, sob aquele carregamento, ele fique elástico. Assim sendo, o limite de atuação desse mecanismo vai ser aquilo que nós denominamos, agora vou chegar na nomenclatura que a gente conhece, limite de escoamento. O limite de escoamento é uma tensão, qualquer que seja a análise que a gente esteja fazendo, é uma tensão que, se não for ultrapassada, o material continua estrutural. Os engenheiros civis trabalham nos seus cálculos com todos os materiais da armadura, trabalhando dentro do regime elástico. E, portanto, não pode haver carregamento que suplante o limite de escoamento. O tempo não dá para a gente falar, mas a gente gostaria de discutir a questão das torres do 11 de setembro. A gente poderia fazer essa discussão exclusivamente com base no que a gente está falando. Mas, enfim. Esse limite de escoamento é a tensão nominal máxima do regime elástico. Mais adiante eu volto a isso. Eu vou tomar um monocristal cilíndrico, imaginando que eu pudesse fazê-lo, né? Submetido a um esforço F de tração uniaxial, segundo o eixo longitudinal desse cilindro. A tensão normal atuante, claro, será a relação entre a força atuante e a área naquele instante. Supondo que o monocristal seja caracteristicamente dúctil, outro termo técnico, quer dizer, que ele seja dessa característica aqui do desenho, olha, que ele vai ser capaz de, depois de alcançar o limite de escoamento e entrar no regime plástico, ele realmente entrar no regime plástico, isso caracteriza a ductilidade. Ele experimentará, a partir do seu SY, quando então a curva assume uma característica mais de formação de um patamar, ela até cai um pouco, todo mundo sabe disso, né? E terá, assim, ultrapassado o domínio de sua estrutabilidade, ou seja, o carregamento a que ela está submetido terá vencido o seu mecanismo natural de resistência. Quer dizer, aquilo que está na alma, que faz com que ele seja resistente, no momento que você alcança o limite de escoamento, essa coisa já não está funcionando mais. Ela foi vencida.
Se eu levar essa condição ao círculo de Mohr, olha como é que o círculo de Mohr é útil numa coisa tão elementar, né? Um estado uniaxial é um estado em que eu tenho uma tensão, no caso aqui, a tensão principal no eixo do carregamento, que eu estou chamando de S1, S2 e S3 iguais a zero, e só fiz o semicírculo superior. O que a gente vê é que esse eixo das tensões cisalhantes produzidas pelas tensões normais já é uma coisa que eu estou passando adiante. Eu estou admitindo que todo mundo entende que eu aplico uma tensão normal, mas o que eu produzo no material é uma tensão de escorregamento. A máxima qual é? Edson. A máxima qual é? É essa aqui. Não existe nenhum ponto nessa semicircunferência que seja mais alto que esse. E ele corresponde a quê? A metade de S1. Ele corresponde à metade de S1. Quer dizer, a tensão cisalhante máxima de uma aplicação uniaxial de tração é igual à metade da tensão de tração daquele momento. Está a 45 graus. Olha que coisa interessante, ó. Se isso aqui é um corpinho de prova cilíndrico, não estou apresentando a parte de cima, quer dizer que a tensão cisalhante máxima vai atuar a 45 graus, é só lembrar o conceito do círculo de Mohr, a 45 graus com o eixo da tração. Aí vai acontecer, vai iniciar a tal deformação permanente, ou deformação plástica do material. Eu, quando dizia isso para os meus alunos, eu não tinha esses recursos que eu tenho hoje, mas eu vou falar para vocês aqui como se eu estivesse falando com eles. Aqui está o cilindro. Vou carregar uniaxialmente. No momento em que eu atingir a tensão cisalhante máxima, não tem nenhuma tensão que suplante ela em termos de atuação sobre o metal. Portanto, ele só pode escorregar através dela, da atuação dela. Mas quando ele começa a escorregar, essa parte de cima teria que soltar a parte de baixo. E não era escorregamento, era um destacamento. Para que ele sofra isso, sem destacar a parte de cima da parte de baixo, ele tem que sofrer uma ligeira rotação. Isso aí tem um pouquinho de capacidade de observação espacial. Se eu pego o cilindro e ele começa a sofrer ação de escorregamento, sem destacar a parte de cima da parte de baixo, ela tem que girar. E aí outro 45 vai se formar, e assim gradativamente. Ora, repara, se eu tenho uma linha, ponto A, ponto B, aqui está a 45 graus, estão vendo, né? E isso gira, a distância horizontal entre A e B no primeiro momento passa a ser uma distância, a linha B' menor que a B. Correto? Porque ele escorrega e gira. A gente vê isso no ensaio de tração, quando começa a estricção. A gente vê o pescoço se formando no corpo de prova que está sendo tensionado. Só que a gente vê um pescoço. É só pegar o que eu falei para essa situação e entendê-la em toda a volta, porque existem vários planos a 45 graus com as suas respectivas tensões cisalhantes. Então, a estricção é consequência disso que o círculo de Mohr nos ensinou, nos mostrou. Eu acompanhava, às vezes, alguns dos meus sócios, que eu falei no início, em algumas perícias que eles faziam. Ricardo, se você tiver que me corrigir, me corrija na hora. Quando nós íamos analisar um problema de tendência de falha de uma estrutura, eles iam sempre no cantinho entre, digamos, a parede e a laje. Iam naquele vértice. Quando eles reparavam que naquele vértice tinha um corte no recobrimento da alvenaria a mais ou menos 45 graus, eles já sabiam que a estrutura estava supertensionada. Está correto isso? Claro, porque não pode haver manifestação de falha do tipo venci a estruturabilidade que não seja preferivelmente a 45 graus. Só que você diz assim, mas ali é uma trinca 45. Você não falou de uma trinca, é verdade. Eu falei de uma redução. Por quê?
Porque esse material desse meu corpo de prova é dúctil. Então, ele tem capacidade de experimentar deformação, mas isso não acontece com aquela estrutura de concreto. Vai acontecer com a armadura, graças a Deus, que evitou que aquele concreto falhasse e, portanto, nós podemos fazer observação antes da falha. Mas, nesse momento, a gente diz, essa estrutura está sob risco. E aí vamos aplicar os conceitos tecnológicos para saber qual é o tamanho desse risco. Tudo isso está no círculo de Moore. Elementaríssimo. E tudo isso está na física dos metais. Então, a importante informação da figura é que o cisalhamento que iniciará a deformação plástica ocorrerá numa seção do material monocristalino a 45 graus com eixo longitudinal de carregamento, o que explica a estricção notada nos ensaios de tração dos materiais dúcteis. Aí, Yakov e Frenkel, nos idos de 1926, quem foi Yakov e Frenkel? Eu falei do Bravais, vou falar do Frenkel. O Frenkel era um físico, eu não sei se está escrito ali, mas era um físico soviético. Nessa época eu já posso falar soviético, mas ele era russo. E ele havia nascido no final do século retrasado, né? Em fevereiro de 94, chegou a viver até 52. Ele era um físico, como eu já disse, e ele imaginou que a coisa acontecesse no monocristal dessa maneira. Olha, isso aqui é um plano atômico, representado aí os núcleos, sem os elétrons. Aqui é um outro plano atômico paralelo ao primeiro. Imagina que uma tensão normal, um sigma, um S, tivesse gerado uma tensão cisalhante e um escorregamento entre esses dois planos. Aí ele imaginou que era esse deslizamento que funcionava para justificar a estruturabilidade. Ele pensou assim, se esse átomo A vai para B e ele chegar à metade dessa distância, ele terá alcançado o limite de escoamento, porque ele percebeu praticamente que, alcançado esse limite, o material ia espontaneamente, como se ele guardasse uma energia para continuar o seu procedimento estrutural, sem tensão externa atuante. A gente vê nos diagramas de tensão-deformação que há até uma queda, né? Eu já falei isso aqui. Veja, o átomo A se movimentaria de um valor A sobre 2 em relação à posição inicial em relação ao átomo B. Tudo bem. Vamos ver o que ele deduziu daí. A gente podia demonstrar? Não vou demonstrar, né? Segundo ele, a expressão da tensão cisalhante, da previsão dele, para atingir qualquer tensão de escoamento que acontecesse, era igual a essa expressão. GA sobre 2πd, sendo 2πx sobre A. Onde o G dos aços, e aí que vem o escândalo. 1921, né? Eu falei 1921? Ou 1926? Isso, vocês estão prestando atenção. O G dos aços, que é um pouco menos que a metade do E, do módulo de elasticidade, é de 93 gigapascal. Estamos falando de 10 a 9. Bom, vocês já sabem o significado de cada um dos parâmetros. Quando esse xa sobre 2, a metade daquele percurso, o T vai dar 0, significando que, para prosseguir cisalhando, não há necessidade de aumento de carga externa. Isso confere com o que a gente vê nos policristais em ensaio, né? Mas ele está falando de mono. É o momento em que foi atingido o ponto crítico da resistência à deformação não elástica. Fim da estruturabilidade. Se nós aplicarmos essa observação para o caso dos aços, nós vamos chegar à conclusão que essa tensão máxima será de 15,6 gigapascal. Ora, se nós lembrarmos lá do círculo de Moore, que essa tensão é metade da tensão nominal, então a tensão nominal seria de 31 gigapascal, que dá o pequeníssimo número de 3 toneladas por milímetro quadrado de limite de resistência, que não tem nada a ver com o que a gente vê na realidade. A gente alcança o limite de escoamento, a gente vai ver os valores daqui a pouco.
em valores extremamente menores. Aqui. No 4340, por exemplo, o aço 4340 é um aço liga ao níquel, cromo, molibdênio. Porque esse código aqui, 4, é da família dos aços ao molibdênio. Só que esse 3 aqui significa, na ordem lá presente na norma, que ele tem o níquel, que ele tem o cromo e tem o molibdênio. E 0,40% de carbono. Ele a 840 graus, quer dizer, aquecido, e resfriado a essa taxa de resfriamento, ele dá 430 megapascal. Isso é recozido. É velocidade de resfriamento pequena. Esse mesmo aço, agora, normalizado, dá o dobro do limite de escoamento. Aquilo que eu disse no início. A composição química não define o material. Ela dá apenas o CPF, ou dá o RG, mas não dá o CPF. Aliás, o pessoal explora mais a falsidade dos números no CPF do que no RG, né? O RG costuma ser mantido. Deu para perceber isso aí? Deu, né? Que esse número é um número muito menor. Esse número muito menor do que aquele do modelo do Frenkel. Mas o Frenkel falou para o monocristal ideal. E nós estamos fazendo a comparação com um policristal. Então, o policristal não é só diferente do monocristal por causa de ter grãos, mas por alguma coisa da alma desses grãos. Vamos ver a alma dos grãos. Antes do Frenkel, em 1926, em 1921, o Griffith, um outro físico, ele imaginou que provavelmente o comportamento dos policristais, contrariando a ideia primitiva do Frenkel, era produzido por algumas falhas, algumas microfissuras que o material teria por conta de seu processamento industrial. É uma visão bem justificável. Mas foi em 1934. Olha como é que é curioso esse negócio que só Deus explica. Só Deus explica esses fatos. Quer ver? Olha aqui. Orovan, que vocês estão vendo ali, e Polanyi, na Alemanha, quem estava aqui na primeira palestra da semana passada? Eu falei que ia falar também dos alemães, lembra? O meu amigo lá falou, né? Mas, na realidade, não são alemães, não, olha aqui. Orovan e Polanyi. O Orovan, eu tenho certeza que ele era húngaro. O Polanyi